Bom dia pessoal, tudo bem? Dando andamento às nossas aulas de história, a gente vai dividir essa aula especificamente em duas partes. Ela trata sobre a expansão e ouro na América Portuguesa. Então eu pretendo tratar até o momento em que se começa a buscar o ouro no Brasil e num segundo momento, quando a busca pelo ouro se consolida e o impacto dela no cotidiano da formação da América Portuguesa, tá? É, são muitas informações, por isso eu decidi dividir em duas partes. Essa primeira parte, de certa forma, é uma retomada de boa parte de coisas que nós já tratamos anteriormente. Então, vou dar uma revisada, ela será um pouco mais breve. Então, assim, a gente começa falando nos slides de vocês, tem aí a lenda de Bartolomeu Bueno da Silva, em 1682. Basicamente seria um marco da busca pelo ouro no Brasil, né? Quando ele, em uma das bandeiras, né, numa das expedições de bandeirantes, percebe índios com adornos de ouro, questiona onde esses índios acharam essa pedra preciosa. Os índios não queriam levá-los até o local e aí ele usa de uma artimanha, né? Ele pega uma bacia, um barril de cachaça, né? E ateia fogo no barril e avisa: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou atear fogo nos rios e elementos da natureza que vocês cultuam. Assustados com isso, eles o chamam de Anhanguera, que significa diabo velho, né? E o levam até o local. E aí que vocês veem aí uma pintura. É o primeiro momento em que há o interesse dos bandeirantes pelo ouro no Brasil. Mas vamos entender um pouco mais, né? Como ocorreu isso aqui. Então, até o fim do século XVII, a colonização brasileira estava voltada para o litoral, como vocês viram, né? Só depois que ela acaba adentrando o território que hoje a gente conhece como Brasil, né? Então, nós temos aí como responsáveis por essa descoberta no interior do Brasil soldados, jesuítas, bandeirantes e os criadores de gado. A gente já falou um pouco sobre isso. Os soldados, para a gente relembrar, lutavam contra os corsários europeus, holandeses, enfim, né, que assaltavam a costa do continente americano em busca de riquezas. Então eles vão criando os chamados fortes no litoral brasileiro e em torno desses fortes vão se formar as cidades. E aí vão vir as primeiras capitais como João Pessoa, Natal, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Belém, Manaus, tá? Então a gente viu isso num capítulo passado, né? Os jesuítas vieram para cristianizar os indígenas brasileiros, né? E eles tentavam, muitas vezes, esses índios tentavam muitas vezes fugir e entravam para o desculpe, interior do território brasileiro. Então, isso obrigava os jesuítas a irem mais a fundo na região e descobrirem novos locais. E os bandeirantes, né? Os bandeirantes inauguraram um colégio em terras paulistas, né? Deram início a um povoado. Com o tempo, eles vão entrando para o território, a princípio faziam uma agricultura de subsistência, uma vila pobre, né? Viviam em vilas pobres. Eles organizavam as bandeiras para capturar indígenas e trabalhar em lavouras, metais preciosos, pegar esses indígenas para trabalharem nesse tipo de mão de obra, tá? Então, é um período de ocupação. Os produtores de gado também acabam descobrindo outros territórios para tornar a prática do rebanho mais rentável, mais viável, vão descobrindo novos territórios mais adequados. Isso obriga a entrarem para dentro entrarem mais adentro do território brasileiro. Então, são elementos que a gente já estudou e estamos dando uma retomada. Bom, falando dos jesuítas, né? Os aldeamentos jesuítas, na verdade, era para passar a cultura cristã. Por quê? Porque no período em que os indígenas valorizavam o politeísmo, né? Muitas vezes poligamia, nomadismo, que é não se estabelecer num local específico, né? Então esses valores culturais são combatidos pela Igreja Católica, que busca ensinar não só a questão monoteísta, mas também o latim, né? As orações católicas, né? Se queira ou não, há um processo de aculturação, ou seja, os povos vão aprendendo traços culturais uns dos outros, né? Então eles aprenderam muito os jesuítas aprenderam muito da língua tupi,
enquanto catequizava os povos indígenas, né? Então, isso permitiu que se preservasse o patrimônio linguístico dos tupis que a gente conhece hoje, né? Os trabalhos feitos nesse local eram trabalhos agrícolas, artesanais, voltados para a subsistência, né? E também o cuidado com os rebanhos, os bois, os cavalos, porcos e galinhas aparece. E os produtos que eram vendidos eram justamente para sustentar as ordens religiosas e as missões jesuíticas, né? Então, a chamada Companhia de Jesus, que era as ordens jesuíticas, uma das ordens jesuíticas, era sustentada justamente pela venda desses produtos, né, que ali eram preservados. E o padre Antônio Vieira, como eu falei para vocês, consegue num determinado momento proibir a escravidão dos indígenas, e isso vai revoltar muitos dos fazendeiros locais, aí já no século XVII, que viviam desse tipo de mão de obra. Vai resultar em, por exemplo, em revoltas como a revolta de Beckman, né, que nós vimos anteriormente. Então, a revolta de Beckman, vamos lembrar, dois irmãos, né, Manuel e Thomas Beckman, eles se revoltam contra as companhias jesuíticas, a Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Eles viviam da produção de açúcar e usavam muito da mão de obra indígena, né? E se revoltam com essa proibição. Então eles pedem uma solução para que essa para baratear então a mão de obra, para que eles tivessem acesso e mantivessem o seu padrão de vida. Tendo respostas negativas da Companhia Geral do Comércio, eles acabam tomando o local no Maranhão, ficam um ano ocupado, mas eles acabam sendo derrotados numa das investidas militares da coroa portuguesa e os líderes acabam enforcados, tá? A coroa portuguesa acaba, depois da morte deles, atendendo às reivindicações, né? Trazendo mão de obra negra, né? Usando mais a mão de obra negra, que já era trazida para o Brasil desde o século XVI, é verdade, mas aí intensifica a distribuição dos escravos no local, tá? Bom, os bandeirantes, né? Nós temos a capitania de São Vicente. São Vicente, aí considerada a primeira cidade brasileira, né? A que se consolidar aqui no litoral sul, né? Vivia da economia açucareira a princípio, mas essa economia açucareira declinou e muitos desses moradores de São Vicente subiram a Serra do Mar e se estabeleceram aqui no Planalto Paulista. É assim que se começa a formar a cidade de São Paulo, que vai virar São Paulo do Campo de Piratininga, né? E ela se torna uma capital bandeirante. Os bandeirantes vão ser fundamentais aqui, né? Especialmente na passagem do século XVI para o XVII, porque era uma vila pobre. Era uma vila que vivia de agricultura de subsistência. A maioria da população era mamelucos, né? Mamelucos são mestiços de branco com índio, né? E traziam muito da cultura tupi. Eram pessoas com um comportamento mais rústico, eles andavam descalços, dormiam em redes, né? E o tupi era a língua predominante na região até o século XVIII, para vocês terem noção, né? Os alimentos e as roupas eram fabricação própria, né? E fabricavam artefatos de caça e pesca, então era tudo muito rústico, muito primário mesmo, né? E desde muito cedo eles começam a organizar expedições para buscar no sertão, para buscar no Brasil adentro, os elementos que eram necessários para resolver os seus problemas, né? Então as bandeiras tinham uma organização militar liderada por jovens paulistas e o objetivo era capturar indígenas e encontrar metais preciosos, né? Geralmente os pais e sogros dos jovens custeavam essas expedições e forneciam chumbo e pólvora para esses grupos, né? E aí eles queriam em troca metade dos indígenas aprisionados. Então, a caça ao índio, né, desde o século XVI, muitos eram usados para a produção da lavoura, né? Aí, com a plantação de trigo aumentando, intensificou a busca pela mão de obra indígena, né? E aí vem a organização dessas grandes bandeiras. Índios no sul do país foram muito requisitados, né? As chamadas missões, onde estavam os aldeamentos indígenas comandados pelos jesuítas, acabavam muitas vezes pouco mais tarde sendo invadidas, porque elas tinham os índios guaranis, que eram agricultores exímios e eram muito cobiçados desde o início do processo colonial no Brasil, né? Então as principais bandeiras de caça ao índio foram feitas por Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, esse da rodovia, tá?
E foram várias missões nesse sentido. Mato Grosso, né? TAP, que fica no Rio Grande do Sul, são exemplos disso, né? É, Pois bem, o que vai acontecer então? Muitos holandeses, mais tarde, vão ser expulsos do território brasileiro, né? E há a regulação do tráfico negreiro no mundo e os portugueses acabam abraçando isso como mão de obra preferencial. Então isso vai reduzir as bandeiras em busca do índio. Começa mais em busca do negro que vai se organizar em quilombos, etc e tal, né? Os indígenas também enfraquecem as bandeiras. Além do uso maior da mão de obra negra, a partir de certo momento da cultura brasileira, começa a se usar também muito. Aliás, desculpa, os bandeirantes brasileiros começam a perder algumas batalhas importantes. Tá? A gente está falando de século XVII ali. Então, duas batalhas importantes que os bandeirantes perdem contra os indígenas, a Batalha de Caçabacuaçu, em 1638, e em Boboré, de 1641, já enfraquecem as bandeiras. Então, as bandeiras vão se enfraquecer na busca pelo indígena, pelo fortalecimento do tráfico negreiro, pela expulsão, por exemplo, de holandeses aqui do Brasil que requisitavam muito mão de obra indígena, davam dinheiro para os jesuítas, eles acabam expulsos também, e a derrota em duas batalhas importantes, tá? Bom, vocês têm um quadro aí de para onde eram vendidos os indígenas, né? Então, sempre usados muito nas fazendas de trigo de São Paulo, só uma parte vendida para o Rio de Janeiro e a Bahia, tá? Então, São Paulo usou muito desse tipo de mão de obra. As bandeiras então vão virar o jogo. Além de caçar os negros que fugiu do trabalho escravo, eles vão buscar especialmente ouro e diamante dentro do território brasileiro, né? Empolgados, por exemplo, com os espanhóis que acharam prata e ouro em Potosí, que fica na atual Bolívia, e Zacatecas, no atual México, né? Então os brasileiros começaram a revirar terras e rios em busca de metais preciosos, né? Então, começam a financiar as famosas entradas, que são as expedições que partiam do litoral para o interior do Brasil em busca de riqueza. E a maioria dessas expedições eram feitas pelos paulistas, né, que buscavam ouro em grande quantidade. As principais bandeiras mineradoras em busca do ouro e metais preciosos foram feitas em Sabará, Minas Gerais, foram feitas em Cuiabá, no Mato Grosso, e feitas em Vila Boa, que fica no atual estado de Goiás. Pode perceber que já é a partir do século XVIII a maioria delas, tá? Então esses paulistas, quando pegavam ouro nessas regiões, organizavam as chamadas monções, que eram expedições comerciais que iam de canoa pelo leito do rio para vender alimento, roupa, instrumento de trabalho nessas regiões mineradoras. Tudo bem? Então, gente, é nesse momento que há a intensificação da exploração do ouro no Brasil. Eu paro por aqui. E aí na próxima aula a gente vai ver o impacto do ouro para a organização brasileira, não, a organização da colonização portuguesa ainda no Brasil naquele período. Beleza? Faça os exercícios, qualquer dúvida a gente conversa. Valeu!